dia, gente. Tô um pouquinho assanhada, né? Não faz problema, não. O importante aqui é o entendimento da palavra do Senhor. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as aventuras do Senhor Jesus aqui na Terra, feito homem. Pois é. Hoje ele traz um recadinho bem legal pra gente. Um certo dia os apóstolos estavam questionando entre si quem era o maior no reino dos céus. E o que vocês acham que aconteceu? Jesus deu mais uma liçãozinha para eles no entendimento elevado, no espiritual. Vou ler aqui para vocês, tá? Pra gente entender do que eu vou falar. Então a gente vai falar hoje de Mateus 18, o maior no reino dos céus. Olha aqui o que rolou. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem, porventura, é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Quando eu li essa parábola, assim, esse ensinamento de Jesus sem o entendimento do Espírito Santo, eu entendi assim, mas como é que aí quem recebeu uma criança, quer dizer, quem recebe uma criança será maior no reino dos céus? Eu ficava pensando assim, se converter e se humilhar como uma criança, e criança se humilha? Eu ficava com esses pensamentos, sabe? Mas hoje, como eu tô assim, ó, com o Espírito Santo, assim, ó, com Jesus, a conversa é diferente. E eu entendo perfeitamente o que ele disse aqui. E isso me alegra muito no coração, tá? Vou passar aqui para vocês o entendimento, que é muito bacana, muito legal. E que muitos não entendiam, assim como eu também não entendia, tá? Quando o Senhor Jesus Cristo, ou quando os apóstolos chegam para Jesus com este questionamento, quem é que é o maior no reino dos céus? Né? Jesus Cristo não escuta somente o que sai da nossa boca. Jesus Cristo, ele sabe o que tem dentro do nosso coração e o que está por trás desta pergunta, tá? Então eles queriam saber quem deles seria o maior no reino dos céus, né? Porque Jesus disse que está vindo o reino dos céus e que ele era o rei dos judeus, que ele era o Messias, enfim, só que isso não saía da palavra, da boca dele, dessa forma. Mas ele, todas as parábolas, todas as suas demonstrações de sabedoria, era implícito essa situação na vida de Jesus, tá? Era possível ver isso nele, enxergar isso nele. Aí ele pega a criança, bota no meio dos apóstolos, e eu acredito, sinceramente, que essa criança ficou lá no meio, deve ter ficado brincando, escrevendo, né? Ou então sentou-se no colo de Jesus, e ali ele disse: aquele que se converter e for humilde, assim como essa criança, esse será o maior no reino dos céus. Se converter de quê? É dos nossos maus pensamentos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, tá? Criança tem egoísmo, criança tem orgulho? Não. Ela é natural, ela é simples, ela é humilde. Às vezes ela é possessiva, né? E quer muito brinquedo para ela. Mas você chega, conversa e ela decide dividir, compartilhar, né? Mas na essência natural do espírito de uma criança, ela não tem orgulho, ela não tem ciúme, ela não tem maldade, ela não faz tramas para fazer maldade pro próximo, né? É um coração humilde, um coração puro. Ela não tem vergonha de pedir, nem de falar nada, né? Isso é uma criança. Então era dessa maneira que o Senhor Jesus disse que a gente tinha que se converter, das nossas más decisões, dos nossos más desejos, das nossas más intenções, das tramas de maldade, que na criança não existe, né? Então era sobre esse convertimento que o Senhor dizia. E se humilhar, porque ela é simples, ela é humilde de coração. Então esse será maior no reino dos céus. E quando lá embaixo diz assim: aquele que recebeu uma criança como esta, a mim me recebe. Aí ele já está falando daquela pessoa que se converteu e que vive como uma criança, que tem um coração como uma criança, aquele que brinca e não tem vergonha, aquele que fala e não tem vergonha de falar, mas que fala sem ofender. A criança fala toda a verdade, porque ela te achou feia, ela diz: ai, que mulher feia, né? Assim, mas não de maldade, você entendeu? É na humildade, na simplicidade dela. Isso não te ofende, pelo menos a mim não ofenderia, né? Então isso não te ofende. É só um exemplo que eu tô dando para vocês que vocês possam entender. É a gente ter esse coração
ter essa mente, ter esse espírito de criança. Isso agrada muitíssimo a Deus, tanto que ele diz que essas pessoas serão recebidas, já estão recebidas no reino de Deus, né? No reino dos céus. É tanto que para a gente viver aqui no reino dos céus, que a gente vive já aqui, a gente tem que ter essa humildade, a gente tem que ter esse coração, essa simplicidade, esse amor, tirar essa maldade, essa inocência. Na verdade, é uma inocência que a gente tem que caracteriza a criança. Então, um abraço para vocês muito grande. É mais uma alegria minha estar com vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindos ao canal. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, tá? Cada dia mais a gente cresce em conhecimento e compartilhar isso com vocês é uma obra de amor com Cristo e para com vocês. Então, um beijo, um abraço, deem um like se gostaram e até a próxima semana.